E aqui na Raízes nós estamos também com o especial Mulheres. Hoje nós vamos bater um papo aqui com a Shirley Ambrosin, ela que é gerente geral da agência Cicobi aqui de Capivari, e também a Flávia Schutz, consultora de investimentos, para falarem sobre a presença feminina no setor financeiro, né, os desafios e conquistas das mulheres no cooperativismo de crédito. Primeiro eu vou começar com ela, que falou que não quer falar nada. A Shirley. Bom dia, Shirley. Tudo bem, Shirley? Nós somos maldosos. Olá, bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos. Tudo bom? Os ouvintes. Já tomou um cafezinho, tá? Sim, de muito boa. bom. Prazer receber vocês, tá? Queremos agradecer, né, por vocês terem aceito o convite, tá? Pra gente poder falar mais sobre, né, as mulheres nesse campo aí, né, que é o do empreender com uma certa responsabilidade, né, financeira, que eu acredito que é muito importante. E também a Flávia Schutz, que é a Shirley Ambrosin, ela é gerente geral da agência Cicobi aqui de Capivari. E a Flávia, que está aqui do meu lado na outra câmera, é consultora de investimentos. Bom dia, Flávia. Bom dia a todos. Peraí, só deixa eu ligar seu microfone, aí sim. Tudo bem? Bom dia a todos, tudo bem e você? Ó, a gente quer agradecer também, tá? E pra gente poder, né, bater um papo aí, falar sobre a trajetória profissional de vocês, até chegarem aí ao cargo, né? Você, a Shirley de gerente, e você como consultora, né, de investimentos, porque hoje eu acredito que é muito importante a gente falar, porque as mulheres, elas encaram vários desafios, né? E eu acredito que, dependendo do segmento, os desafios são específicos, né, Flávia? Sim, são bem específicos. Acho que quando eu comecei, né, 26 anos atrás, era mais complicado. Você via bem menos mulheres. Quando eu entrei como trainee no Banco Itaú, eu era uma de 4 numa turma de 50, que entramos para fazer a parte de trainee dentro do Banco Itaú. Hoje eu acho que já está bem no meio a meio, e aqui na cooperativa os números, as mulheres, tem muito mais mulheres do que homens. E quais os desafios que os principais, né, que as mulheres enfrentam ao lidar com o mercado financeiro, por exemplo, você que está nesse setor aí? Eu acho que no começo foi credibilidade, né? Porque você pega grandes empresários, as pessoas, principalmente eu que lido com a parte de investimento, então eu vou mexer com o dinheiro das pessoas, né? Uhum. Eu escutei muitas vezes na minha vida que, como é que vou dar meu dinheiro para você cuidar? Vou acreditar no que você tá falando. Minha mulher só sabe gastar. Olha só, Sim. E você acha que esse pensamento está mudando? Eu acho que mudou muito. Sim. Eu, pelo menos, não sinto mais isso. Mas eu também posso dizer que, como eu morei em vários lugares do Brasil, a dificuldade em algumas regiões é um pouco maior. São maiores, né? Ainda tem um pouco desse machismo, de ser... Mas eu acho que a mulher, se ela quiser, ela vai conseguir entrar em qualquer ambiente. Mas não é via de regra, né, as mulheres gastarem mais que os homens, né? Porque eu acredito que algumas sentem determinadas dificuldades que enfrentam ao lidar com o mercado financeiro, porque é uma coisa nova, às vezes... Sim, eu acho que a mulher... A gente tem mais opção, vamos dizer, né? A mulher tem isso, ela tem muito mais opção, né? Se você pegar, olhar os sapatos de homens, você não vai ver aquele monte de cor. É verdade. A mulher, ela vai querer, quando ela é consumista, ela quer um de cada cor. Quando eu faço os atendimentos de educação financeira, é o que eu digo, a gente não é centopeia. Então, analisando por essa ótica, você acha que as mulheres investem diferente que os homens? Sim, mas também eu acho que eu pego muito mais, às vezes, mulheres que elas tentam ter a rédea do controle da casa e o homem gasta mais. Perfeito. E agora, como melhorar essa educação financeira entre as mulheres para que elas tenham mais independência e segurança financeira, então? Eu acho que elas que têm que tomar a rédea. Eu não vou falar, não vou passar um paninho dizendo que não tem. Eu acho que a mulher tem que tomar a rédea da vida dela. Uhum. Independente do que acontecer, ela tem que saber. Se ela quer ter o dinheiro dela, ela tem que trabalhar. Para ela poder controlar dentro de casa, é muito difícil uma mulher que não trabalhe
ela ter esse controle, né? Porque se o homem é o provedor, só ele provém, é muito mais difícil ela ter o controle de falar, não, você não vai gastar. Ou eu vou gastar, vou comprar 10 pares de sapato, ou vou comprar uma bolsa de cor diferente. Mas o que eu digo hoje, principalmente na situação financeira que a gente está hoje, é que as pessoas têm que ser menos consumistas. Eu acho que é por causa da internet, dessa globalização, que a gente vê tudo. Eu falei, quantas vezes a gente fala alguma coisa e na hora que você abre o seu telefone tá lá, propaganda daquilo que você acabou de falar que você precisava comprar. Realmente, você é mais bombardeado, né, com esse tipo de oferta. Você tem a mesma idade que eu. Então, a gente não tinha isso quando criança. Jamais. E às vezes a pessoa vai por impulso, né? Exatamente. A gente ia comprar um tênis quando pequeno, você tinha branco, preto. E eu lembro até hoje quando saiu um Bamba amarelo. Porque a gente não tinha essa opção que a gente tem hoje. Então, as pessoas hoje, elas acabam consumindo por impulso. E se endividando, né? Muito. E aí não sobra para fazer o que realmente deve ser feito Sim, e eu acho no dia a dia. Se a mulher tem o dinheiro dela, ela consegue dentro de casa administrar de uma maneira que fala, isso é importante, isso não é importante, vamos fazer isso ou não. Eu vejo pela minha casa. Minha mãe nunca trabalhou, o provedor era o meu pai e ele que administrava o dinheiro da casa. Então, quando você tem o seu e o dele, e eu sempre falo que quando você tem um relacionamento, as coisas têm que ser em conjunto. Perfeito. Você tem que ter tudo em conjunto e cada um tem que ter seu dinheiro para uma coisa que queira fazer separado. Sem precisar dar satisfação. Eu acho que a maioria das brigas entre um casal são financeiras. Então, quando você tá junto, é um conjunto. Principalmente quando um é econômico e outro... Sim. Então, eu acho que você tem que colocar tudo num balaio só, tem que dividir e cada um ter o seu dinheiro para suas coisas. Se você não vai gastar o seu e vai guardar, ótimo. Agora, se a pessoa quer ir para uma festa, quer ir num bar, quer viajar, beleza, cada um faz o seu. Mas essa também parte de cada um ter seu dinheiro para fazer suas coisas independentemente, são muito importantes. A gente também não tá falando aqui só da pessoa guardar, né? Porque até mesmo pelo fato dela poder ter uma qualidade de vida lá na frente também, sim, né? Porque não adianta eu nada acho que você tem que guardar, mas você também tem que viver. Exato. Cada parte da sua vida você tem que viver ela, porque o tempo não volta. Então, mas você não precisa gastar todo o seu dinheiro, mas você tem que viver cada fase da sua vida. Eu tive fase da minha vida que eu não fazia nada porque eu só queria guardar dinheiro. E eu não acho que isso foi bom. Mas não acho que isso a tornou consultora de investimentos? Não foi aí que, de repente, deu start? Não, o ser consultora de investimento foi um susto. Porque eu fiz engenharia agrícola. Olha só. Aí depois fiz mestrado em engenharia agrícola. Aí, na agricultura não tava esse boom. Aí eu precisava trabalhar para ajudar aqui. Aí eu entrei como trainee no Banco Itaú. Então, e aí eu comecei a gostar. E quando eu entrei, eu já fui para a área de investimento. Legal. Foi um susto. Para quem chegou agora, nós estamos batendo papo aqui com a Flávia Schultz, que acabou de falar aqui, né? Ela é consultora de investimentos, e também a Shirley Ambrosin. Ela é gerente geral da agência Cicobi aqui de Capivari. Shirley, agora é o seguinte, vou botar você na roda de papo aqui. Ok, vamos Eu lá. ganhei na loteria 50 milhões de reais. Procuro a Cicobi, chego lá. Claro, primeiro que eu vou procurar lá é gerente da agência ali. Ó, presta atenção, Flávia. Tô aprendendo. Sento lá na sua frente ali. Shirley, preciso fazer um investimento aí. Ganhei na loteria 50 milhões. Qual, primeiro assim, a ação sua? Acredito, quem que você chama, você já direciona a pessoa, é isso que acontece na maioria das vezes? Isso, a gente tenta entender os objetivos da pessoa, o que a pessoa quer para o seu futuro. E aí sim, eu quero fazer uma reserva com tudo isso. Aí a gente busca nosso consultor financeiro. Nosso consultor tem um nível de conhecimento até mais aprofundado do que nós. Mas acho que o principal
quando a pessoa chega na cooperativa, a gente precisa mostrar quem nós somos, entender o que a pessoa quer. E aí sim, para que a gente faça um direcionamento em cima do perfil da pessoa. Aí entra o caso. Aí entra a Flávia. A Flávia chega e fala: opa! Chega, isso. Vamos lá, 50 milhões. No mês, no mínimo, vai dar 500 mil reais de juros só. É isso? Hoje, 1%. 1%. 1%. Hoje, 1%. Na pior das hipóteses, né? Sim. 500 mil. Agora, detalhe. Hoje nós temos também informação aqui que a gente vai levar ao ar já. Por isso que é importante você, de repente, se tiver a oportunidade de economizar, fazer um investimento, é muito importante, principalmente nos tempos atuais. Ó, informação amanhã, a equipe do Banco Central se reúne e deve aumentar mais ainda a taxa básica de juros. Ou seja, isso significa o quê para o poder de compra da pessoa? Flávia, por gentileza, explica para os nossos ouvintes aí. Falando do investimento, para quem tem dinheiro para investir, vai nadar de braçada, sem correr risco. Porque vai ganhar mais de 1% ao mês. Porque na minha opinião, é lógico que eu não estou lá no Banco Central, mas eu acho que ainda sobe 1% amanhã. Mais um. Nós estamos a 13,25. Eu acho que vai para 14,25. A expectativa é que chegue em dezembro em 15. Eu ainda acho que vai chegar mais. Então, mas para quem precisa de crédito no banco, acabou, né? Que você vai pagar muito mais que esses 1% pegando um empréstimo. Se na época que a gente estava com taxa baixa de juros, cartão de crédito e limite de banco já dava mais de 100% ao ano na maioria das instituições, né? Ao ano, agora vai ser muito mais. Então, por isso que eu sempre falo hoje, quando alguém pergunta para mim, uma dica, eu falo, não gaste dinheiro, não compre nada nesse momento. Por isso que é importante a economia. Exatamente. Exatamente nesses momentos você ter uma gordura, né? Isso, e não é só economizar, é você procurar, por exemplo, a agência, ir lá na agência procurar os gerentes, para você investir esse dinheiro e você não perder o poder de compra dele. Porque as pessoas, elas acabam investindo, eu vou investir na poupança. Tudo bem, você está ganhando. Só que se você parar para pensar hoje, a poupança rende 6% ao ano. A nossa inflação fechou semana passada em 5,06% ao ano. Então, você está ganhando 1% ao ano. Então, é complicado. Você tem que pensar em investir o dinheiro de uma maneira que você tenha um retorno maior. Porque lá vocês vão fazer orientar, esse estudo, essa análise, exatamente. E fazer a orientação. O que todo mundo conhece é a poupança, só que se você parar para pensar, se a inflação continuar do jeito que ela tá, logo a poupança está dando um juros negativo. Você está pondo dinheiro lá e não está tendo rentabilidade nenhuma. É verdade. E de que forma as cooperativas elas podem contribuir, né, para a autonomia financeira e principalmente das mulheres, né, já que estamos aí falando, né, sobre o mês das mulheres e tal? Eu acho que é dando esse suporte, né, porque o cooperativismo, ele vem com essa cara de de você ter o suporte, de você ter um pouco mais de ser humano, né, desse tratamento mais humano, que eu acho que as grandes instituições perderam muito ao longo do tempo. E eu trabalhei nelas, não que elas tenham algum problema nelas, eu não acho que tem problema nenhum, mas elas foram por um caminho e o cooperativismo veio por outro. Na parte de te orientar, de ter os assessores, os consultores para conversar com você a respeito de cada coisa e te ensinar. Porque eu não tô lá para falar, você faz aqui porque eu vou ganhar alguma coisa. Muito pelo contrário, eu não ganho comissão de nada. Então eu tô lá para ensinar as pessoas a investirem de uma maneira que se enquadre dentro do perfil delas, porque a gente também tem isso, né? Eu acho que a maioria das mulheres que eu já conversei, elas são mais conservadoras. Elas têm um perfil mais conservador, mas existem pessoas que são moderadas, agressivas, então você tem que enquadrar o investimento das pessoas nesse perfil.
Moderado, agressivo é você investir em determinadas áreas. A gente faz uma análise de perfil de quem vai investir. E aí, quando você responde aquelas perguntas, você já cai se você é conservador, se você é moderado, se você é arrojado. Então, lógico que quando você cai no arrojado, você já tem um conhecimento maior dos produtos de investimento. E aí você enquadra eles nesses investimentos para poder enquadrar dentro deles. Porque você não pode pôr uma pessoa conservadora investindo em ações, né? Porque a hora que ela vê aquela volatilidade subindo e descendo... Já bate o desespero. Já. Exatamente, ela fica maluca. Eu sou esse tipo de pessoa. Tá, agora o Sicoob, ela é um suporte, acredito que mesmo as pessoas que não têm ainda uma conta bancária lá, pode procurar agência, de repente a pessoa que é um microempreendedor, tá com algum plano de investimento relacionado a determinado tipo de negócio, tem todo esse suporte que vocês passam. Sim, eu acho que até a Shirley pode falar melhor que isso dentro da agência. Sim, nós temos, como a Flávia falou, a gente tem para todos os públicos, todos os perfis. Quando a gente é procurado, como você comentou inicialmente, tem um valor para ser feito o investimento, a gente busca quais são os interesses da pessoa. Da mesma forma, quando nós recebemos uma pessoa física, uma pessoa jurídica, um empresário, um produtor rural, nós temos todos os gerentes com condições para fazer todo tipo de atendimento. Desde uma pessoa física, um investidor, claro, que aí vai identificar qual é o perfil dele, como já foi dito. Os empresários, nós temos desde o MEI até grandes empresários. E a gente temos gerentes para que atendam desta forma. O produtor rural, que é o nosso foco, né, que hoje a atividade está muito em alta. Então, assim, hoje na cooperativa, nós temos condições e capacidade de atender qualquer tipo de pessoa com atendimento humanizado. Nossos gerentes estão na agência, nossos gerentes visitam. Até as pessoas não sabem muito isso, mas um dos maiores focos nosso, por termos essa proximidade, esse relacionamento, é fazer visitas. A gente vai na empresa, a gente gosta de ver aquilo funcionando. A gente vai no produtor rural, o produtor rural gosta dessa visita, a gente vai entender o que ele precisa. Porque assim, o que a gente percebe nesses atendimentos mais humanizados, como a Flávia comentou, muitas vezes até a pessoa não sabe o que ela quer. Então, quando a gente faz um questionamento, quando a gente faz uma identificação de perfil, a gente começa a entender realmente, e aí a gente começa a fazer esse atendimento consultivo, esse relacionamento que a gente quer de longo prazo. Nossa cooperativa está aqui há décadas. Nossa. Há décadas. Eu trabalhava na Livraria 15, começou do lado ali, né? Isso. Tem uma lojinha de... Acho que hoje é uma sorveteria, se eu não me engano. É uma sorveteria. Do lado do Banco do Brasil era ali, né? Do lado do Banco do Brasil. Era uma portinha, né? Isso. Então, assim, o que a gente vê, a gente tem crescido exatamente com esse tipo de coisa, com esse relacionamento, com essa proximidade. E é isso que é muito diferente dos bancos. Não somos melhores, não é isso. A gente é diferente. Nós gostamos de estarmos próximos. Nós queremos que o nosso cooperado, quando ele tiver uma necessidade, ele nos procure. Então, assim, eu acho que aí vem muito por isso do nosso sucesso, né, Flávia? Sim. A gente consegue estar próximo. A Sicoob, ela acompanhou em termos de tecnologia, ela é toda Sim, muito. Só que ela não perdeu a raiz, que é o que eu acho que muita gente, às vezes entra no banco, só vê a máquina na frente, né? Só vê lá o caixa eletrônico. Sim. Né? E às vezes a pessoa quer conversar, quer realmente se abrir, né? Ter uma dúvida, tira e tal. E essa proximidade, né? Esse é o relacionamento, que nem a Flávia comentou. Para nós mulheres, a dificuldade no início das nossas carreiras foi a ausência. Nós éramos poucas mulheres no meio. E a gente percebia que o sistema financeiro ele estava evoluindo também, né? Então, assim, hoje, respondendo a sua pergunta, hoje nós temos todo tipo de necessidade sistêmica, todo tipo de produto financeiro que o cooperado precisar. Então, assim, nós temos atendimento de todas as formas, tanto digital como presencial. A gente percebe que existe um nicho muito jovem hoje que eles não gostam do presencial.
faz parte. É o mercado, é o cenário. Exato, eles não gostam do contato. Eles não gostam. Se você pegar um jovem, a preferência dele é pelo aplicativo, pelo app, não é atendimento presencial. Mas eu acredito que pelo fato dele ter mais habilidade com isso, também. né? Também. Veio habilidade. Veio em uma outra era, podemos dizer assim, né? A gente que aprendeu lá o básico, né? O beabá lá, que era uma agência e tal, eu acredito que prefere mais o lado mais humanizado, né, da coisa, né? Isso. E assim, depende muito de volumes também. A gente percebe que o jovem ele tem um poder aquisitivo menor. Então, talvez por isso, ele não busque alguns atendimentos mais direcionados. Claro, temos exceções. Temos jovens extremamente capitalizados, jovens que têm um nível de conhecimento muito grande, mas a maioria, quando a gente fala, é pela maioria. Eles gostam dos atendimentos remotos. Por quê? Porque eles fazem muita coisa junto também. Diferente do nosso tempo, a gente tinha poucas oportunidades. O jovem de hoje, não. O jovem de hoje, ele Imagina, quando a gente comecei a trabalhar no banco, você tinha 10 fundos de investimento para investir. Isso. Hoje eu não sei te falar o número de fundos de investimento que a gente tem aí no Brasil. E o jovem busca alternativa. Eles querem diversificar, eles querem saber. Batem cabeça. Sim, mas faz parte do aprendizado. Mas tem que consultar a consultora de investimentos, né? Mas caso, eu falo que tem vários consultores de investimento no Instagram, né? Verdade. E aí, como eu tenho muito tempo de carreira, o que eu vejo, eu falo, a maioria dessas pessoas eu acompanhei. Muitas dessas pessoas, eu fiz curso deles. E às vezes joga eram você cursos bons. Só que o que os jovens não estão entendendo hoje em dia é que nenhuma pessoa que trabalha com investimento pode falar para você: esse produto aqui é o melhor. Eu não posso falar isso. Quem tem que decidir o produto é você. Dentro do seu perfil de investimento, eu vou te apresentar um monte de coisa. E aí você vai decidir aonde você vai pôr. Eu não posso falar, essa ação aqui, compra ela que é maravilhoso. E o que está acontecendo hoje no Instagram é isso. As pessoas estão indicando produtos. Só que, você pode fazer sua reserva de emergência num fundo imobiliário. Para mim é inconcebível, porque o fundo imobiliário funciona como ações, ele tem a volatilidade do dinheiro. Como é que você vai pôr uma reserva de emergência que você precisa no dia seguinte? Você colocou lá 10 mil, no dia seguinte está 5. Você precisa do dinheiro, demora 30 dias para resgatar. Isso não é reserva de emergência. E aí eu vi pessoas que começaram na internet como bons profissionais, ensinando as pessoas e hoje vendendo produtos. O que a gente tem que entender é que na internet, se a pessoa está fazendo propaganda de um batom, ela está ganhando. Ela está sendo paga e aquele batom pode até não ser bom. Isso que eu ia comentar. E aí o produto de investimento é a mesma coisa. Quem está falando sobre aquele produto, sobre aquela instituição, ele está sendo pago para aquilo. Não significa que aquilo seja bom. É isso que eu fico um pouco preocupado com que seja a internet. Então a Flávia falando como equilibrar segurança e rentabilidade ao montar uma carteira de investimentos. Isso. Meninas, o tempo nosso aqui é curtíssimo. E boa, foi um papo de rendimento a curto prazo, porque o tempo é curto, entendeu? Sim. Mas toda vez que você precisar, você chama a gente aqui, a gente vai falando de curto prazo e todo mundo vai aprendendo. Carteira consolidada de curto prazo, rentabilidade. Aí a Cicobi oferece isso aí para vocês. Todos qualificados, todos certificados. Sim. Porque como a Flávia disse, no mercado tem de tudo. Eu acho que você precisa ter a confiança, a segurança de pessoas qualificadas. Eu acho que o que realmente faz, voltando às mulheres, é o conhecimento, é o estudo, é o aprendizado. Eu acho que isso, os gerentes hoje, eles são dessa forma, né, Flávia? São. Então, a gente tem isso que a gente... A equipe que a Shirley tem na agência dela aqui, eles são espetaculares. A minha equipe é uma equipe vitoriosa. Nós podemos dizer que nós construímos. O Cicobi construiu hoje algumas equipes maravilhosas. Sim. A de Capivari é uma delas.
Então, assim, é uma equipe muito qualificada, muito treinada, uma equipe muito consciente. Cheia de conhecimento. Conhecimento e consciente das responsabilidades. Porque quando você faz um direcionamento, quando você faz uma educação financeira, quando você apoia uma instituição, a gente é responsável por isso. Então, é isso que... Então, se você precisar de qualquer coisa, nós estamos lá. Nos procure. Especial Mulheres, hein? Ó, Shirley Ambrosim, gerente-geral da agência Cicobi aqui de Capivari. Queremos agradecer, Shirley, sua presença, tá? Sua participação. A gente vai continuar aí com esses papos aí mais pra frente. A gente marca uma outra conversa aqui, tá bom? Estamos à disposição. E a Flávia, que tá aqui do meu lado também, a Flávia Schutz, né? Consultora de investimentos. Flávia, obrigado, viu? Agora, qual mensagem você deixaria para incentivar mais mulheres a se tornarem investidoras e poderem atuar no mercado financeiro, principalmente no cooperativismo, né? Sim, eu acho que é o caminho. Cooperativismo, eu acho que... Eu já trabalhei em outras instituições, é o que eu disse antes, elas não são ruins. Mas o que eu vejo dentro do cooperativismo, esse tratamento humano, essa maneira de você ensinar os cooperados a fazerem por si e procurarem o melhor caminho por si, sem indicar nada, sem vender nada, eu acho que é o ideal. E eu acho que toda mulher, eu vou falar por mim, tá? Porque eu sou meio mão de vaca. Eu acho que a gente tem que parar de comprar e investir um pouco mais. Se a pessoa... eu converso com muitas mulheres que falam, mas eu não tenho dinheiro para viajar, eu não tenho dinheiro para isso ou para aquilo. Tudo na vida é meta. Eu prefiro não sair todos os finais de semana e não comprar um monte de sapato e roupa e guardar um dinheiro para eu viajar. Então, eu acho que são objetivos. O que a gente leva da vida é o nosso conhecimento. Então, você tem que usufruir do que a cooperativa te dá, porque ela vai te dar conhecimento, ela vai fazer você entender o que você precisa e o caminho que você precisa, seja para um crédito ou para um investimento ou para se orientar mesmo financeiramente. Porque às vezes eu tô lá e eu atendo as pessoas para conseguir orientar elas financeiramente, a fazer um orçamento, a começar a endireitar a vida financeira delas. Então eu acho que a mulher ela tem que buscar o conhecimento. Começar a obter juros compostos. Fazer os juros compostos. Fazer os juros compostos. Trabalharem pra gente. Eu sempre falo que é a mágica dos juros compostos. Aí que tá, né, o segredo, né? Exatamente. Flávia, obrigado, viu? Imagina, tô à disposição, obrigada, bom dia. A Cicobi, ela tá sempre com a gente aqui no Primeira Página para você fazer mais que uma escolha financeira, viu? Lá no Cicobi Coop Livre você tem soluções financeiras completas, tem voz ativa, participa dos resultados financeiros da cooperativa, e contribui para a sua região crescer. E o Cicobi tem todos os serviços e produtos de um banco convencional, só que detalhe, com taxas mais justas e um atendimento diferenciado. Então, junte-se ao cooperativismo e aproveite todos os benefícios da Cicobi Coop Livre. Valeu? Valeu, obrigada. Obrigado, valeu, bom dia.